Na capital, Viver e Empreender TV é o seu destino para inspiração e conhecimento. Estamos aqui para mostrar o que é empreendedorismo. A jornada começa agora. Olá, olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. Eu sou Estela Jordi e quero dar as boas-vindas a você do FM 77.5, do AM 1040 e a todos vocês que estão ligadinhos aí na nossa live no YouTube na Capital com você. Quem me acompanha aqui na mesa, diretamente do Estúdio Pocket, nosso parceiro aqui do Viver e Empreender TV, é o meu amigo Alex Viana. Olá, olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. O Vinícius Lumertz, ele que já foi ministro do Turismo, presidente da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, e também já ocupou o cargo de secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, e atualmente é o presidente do Grupo Wish. Falei direitinho? Falou, presidente do conselho do Grupo Wish de Hotéis. Seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado, programa. Stella. Obrigado a todos. Obrigada. E para completar... Ao Alex e ao Virgílio, né, que está aqui. O Virgílio, para Grande completar Virgílio. essa mesa maravilhosa, nós recebemos o Virgílio Carvalho, ele que é coordenador do Fórum Permanente de Empregabilidade em Turismo e Eventos da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. E assim como Vinícius, uma das grandes referências em turismo no nosso país. Sejam muito bem-vindos ao Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. Muito obrigado, boa noite, mas eu sou um seguidor do Vinícius. Você falou pouco dele ainda, mas vamos ter tempo de conhecer mais essa vida de resultados para o Brasil, onde o turismo teve sorte de tê-lo como nacional e como estadual em São Paulo. Que maravilha. Muito bom. Então a gente vai ter muito assunto aqui nessa noite para os nossos ouvintes queridos aqui da Rádio Capital. A minha primeira pergunta para vocês, na opinião de vocês, né, qual é o papel do turismo no desenvolvimento econômico do Brasil? Bom, o turismo hoje no Brasil já é uma grande economia. Tá? É uma economia relevante, mas antes de falar da importância, é importante definir o que é turismo, né? O senso comum fala muito, ou tem uma percepção de que o turismo é único e exclusivamente o lazer. Tá? Entende-se assim, de forma comum, porque isso vem de muito tempo atrás, a associação da palavra turismo com passar as férias em Guarujá ou passar o final de semana na Mantiqueira, ou ir ao Nordeste, ou ir à Disney. Isso é uma parte importantíssima de turismo. Razão pela qual nós mudamos o nome da Secretaria de Turismo aqui em São Paulo. Eu que sou de Santa Catarina, e trabalhei muitos anos em Santa Catarina e Brasília, né? Fui convidado pelo João Dória, depois de ser ministro do Temer, para vir para São Paulo. Na verdade, eu sou de Santa Catarina e ocupei muitos cargos lá também, que é um estado turístico, né? Mas a percepção de turismo que nós implementamos aqui está no nome, Secretaria de Turismo e Viagens, né? Que é a mudança que aconteceu depois do 11 de setembro, quando foram bombardeadas as duas torres. O mundo parou de viajar, né? O mundo para de viajar quando tem guerras, quando tem pandemias. A gente sente a diferença do turismo e viagens, né? E aí a mudança de patamar aconteceu com o WTTC, World Travel and Tourism Council, que é o Fórum Mundial Privado de Turismo. Eu mesmo organizei a única reunião global que houve na América do Sul, foi em Florianópolis. Foi um evento, vieram todos os sheiks, todos os presidentes dos grandes hotéis, né? Florianópolis foi a capital do turismo mundial. O ano anterior era Dubai, para você ter ideia, foi Florianópolis e depois Pequim, onde eu fui lá dar palestra e tudo mais. Mas, assim, o foco é a economia do turismo. Turismo e viagens tem a ver com a economia do turismo. Então, para quem está nos escutando, turismo pode ser de negócios, né, como é o caso de São Paulo, né? As pessoas dizem, mas tem poucos turistas estrangeiros. E tem uma frase que eu acho a frase mais tola do turismo, desculpe aqui os nossos queridos ouvintes e telespectadores também, toda né? a rádio hoje é TV, tá todo mundo aí no YouTube, ligadinho. Esse aqui é o novo rádio, né? Podcast rádio, é o novo rádio. Mas essa história de dizer
que o turismo do Brasil é fraco e que o Brasil tem menos visitantes do que a Torre Eiffel. Eu ouço isso de pessoas relevantes falando esse tipo de coisa que distorce o sentido de economia do turismo. A economia do turismo no Brasil tem 240 milhões de viagens, ou seja, 120 milhões de viagens de avião. E de volta, 240 milhões de viagens. É a quarta maior economia aérea do planeta. E longas distâncias, né? Porque pouco se fala nisso também, né? Lá fora, não é verdade? Nós temos esse tamanho e nós poderíamos crescer muito mais. Aí vem a história do que é a economia do turismo, que ela poderia ser e por que ela não é mais. Mas, assim, primeiro, separar e dizer que existe um negócio chamado economia do turismo, que conta, do ponto de vista prático para quem está nos ouvindo, na lógica de um novo conceito chamado economia do visitante. O que é isso? Ora, se você tem uma cidade como Olambra, que tem 20 mil habitantes, 16 mil. Vamos lá, 16 mil habitantes, e recebe mais de 1 milhão de turistas, esse 1 milhão de visitantes, quer eles venham por uma ou outra razão, eles alteram completamente aquela economia. Gramado tem 46 mil habitantes, mas tem 7 milhões de turistas, mais do que a Torre Eiffel, portanto. Tá? Então nós temos vários lugares que têm mais visitantes que a Torre Eiffel. Tá? Então, porque a comparação é errada. Né? Lógico que um país grande como o Brasil precisa ter mais turismo internacional e esse é o assunto do que deveria ser a economia do turismo brasileiro. Ela pode crescer muito, mas a plataforma para que o Brasil seja uma potência mundial do turismo, matéria de um livro que eu organizei e escrevi alguns anos atrás, Brasil, potência mundial do turismo, ela passa pelo mercado interno e pelo mercado regional. Porque a hora que você arrumar os parques naturais, parques temáticos, para o brasileiro, que ele goste o suficiente para deixar de fazer uma outra viagem ao exterior, porque é mais longe, mais chato, mais difícil para viajar aqui, nós começamos a ter uma economia forte o suficiente para atrair o estrangeiro. Parques naturais, por exemplo, que é uma vocação nossa. Sim. Então, terminando só assim a visão, é muito importante já, de forma direta e indireta, é 8% do PIB brasileiro. Vai ser o maior gerador de empregos no Brasil e no mundo nos próximos 10 anos. Em torno de 20% dos empregos no Brasil vão ser gerados pelo turismo, mas poderia ser mais. Né? Nós poderíamos ter muito mais. E aí a pergunta, por que não? Né? São aquelas perguntas das coisas do Brasil. Por que o Brasil não é quem poderia ser? Né? Nós temos um complexo de quê? Né? Quer dizer, o que nos impede de realizar a nossa potencialidade, né? E isso se aplica também ao turismo. Sim. E pós-pandemia, a gente pode dizer que isso mudou também, né? Acho que o brasileiro começou a viajar mais internamente. Esse mercado do turismo local, ele está mais rico, a gente pode dizer isso. Nós vimos isso aqui em São Paulo, eu era secretário, hoje no Grupo Wish, nós temos hotéis em vários estados do Brasil, e o grupo que controla o Wish controla também a WM, a Gramado Parques. São dezenas e dezenas de hotéis, parques temáticos, e você tem toda a razão, bem lembrado, Stella, houve uma espécie de ressurgimento do turismo de proximidade no Brasil em outro patamar. Né? Houve um descobrimento do Brasil. Né? Mas isso está sendo pouco aproveitado pela política oficial, porque nós temos gargalos. Veja que o turismo, eu não queria entrar demais no assunto, mas veja que, diante de tanta possibilidade, eu deixo aqui uma pergunta, fazendo de repórter aqui com você, com o Vigílio. Fica à vontade. E com o Alex, né? Por que o turismo não está no PAC? Se ele é importante. Agora, lá na Serra Gaúcha, deveria haver um aeroporto pelo qual a Serra Gaúcha está lutando há 30 anos. Há 30 anos se luta por um aeroporto de voos regulares na Serra Gaúcha. Gramado, Canela, aquela região. Tem 2 ou 3 lugares ali opcionais, mas o fato é que há 30 anos eu acompanho essa conversa e nunca entrou no PAC e o aeroporto não existe. Ou de Caldas Novas, que é um aeroporto tímido, o grupo ao qual pertence a Wish, tem 8 hotéis lá, Caldas Novas, e é muito difícil chegar. E assim sucessivamente. Gargalos. Por que não está no PAC? Porque não tem importância política. Porque o Brasil tem uma visão atrasada da condição do turismo de gerar empregos, gerar desenvolvimento, inclusive industrialização, que é o caso de Gramado, de indústria moveleira, indústria de toda a natureza, de vestuário, indústria imobiliária, indústria de louças, alimentos.
turismo como plataforma de desenvolvimento. Um país atrasado como o Brasil é natural que não entenda isso, porque nós somos, e aí eu falo como um lamento, atrasados, né, no diagnóstico e na percepção Do que é o turismo? do que seja o turismo e que vai ser no mundo gerador de 25% dos postos de trabalho no planeta nos próximos 10 anos. A gente pode dizer, então, que é uma questão conceitual, né, Virgílio? E aí eu gostaria de pegar esse gancho. Quais são os desafios enfrentados pelo setor do turismo que você poderia destacar? Acredito que sejam vários, além dessa questão política, conceitual. Mas se você puder exemplificar aqui para os nossos ouvintes entenderem o que é trabalhar com turismo há tantos anos. Eu vivo há 54 anos, sou um seguidor do Vinícius pela importância que ele dá ao turismo e deixando de lado o que o turismo tem sido, falar de nós para nós mesmos. Não, o turismo tem que ser externo, ele tem que buscar novos investidores, novos mercados. Se eu ficar aqui conversando com vocês, no máximo eu vou convidar para ir para a minha chácara ou para a minha casa de praia. Não, nós temos que buscar outras propostas. É importante, como o Vinícius colocou, da geração de empregos. Não se esqueçam que a indústria está se robotizando, a agricultura está se mecanizando, e só esse atendimento que o turismo precisa é que deverá gerar os próximos empregos. Não só turismo, mas serviços de uma maneira geral, onde o turismo tem importância maior. No assunto empregabilidade, a gente vive isso lá no Fórum. Fórum de Empregabilidade, criado por orientação e por animação do secretário da época da secretaria, que era Vinícius Lumertz, que também foi quem acrescentou viagens ao nome da secretaria. Então, por quê? Não adianta eu dizer, não, o turismo é lazer, mas também é viagens. Mas se eu não der a importância da secretaria ter o nome viagens, não está acontecendo nada. Nesse aspecto, o turismo precisa caminhar. Nós temos uma pesquisa recente que mostra que o turnover na área de hotelaria tem sido cada vez maior, porque o trabalho de 6 por 1 dia de folga não é o que o jovem, o novo trabalhador do mundo quer. Aceita. Não são os melhores salários ainda. E esses aspectos é que o Fórum tem procurado resolver. O governo do estado criou o Jovem Aprendiz Paulista, que é uma maneira de tirar o jovem daquela história do nem estuda, nem trabalha, mas bancando cada vez mais a experiência do estagiário, do iniciar, mas precisamos ainda mudar muito. E a defasagem criada pela formação profissional e o que o mercado precisa. Quando eu fui professor há 50 anos atrás, eu era um trabalhador de hotelaria que dava aula de hotelaria. Agora não, é muito acadêmico. Ele aprendeu nos livros que nós escrevemos, mas não viveu o dia a dia do trabalho em turismo. Então isso é a defasagem atual e que nós esperamos que aos poucos a gente possa dar mais realidade ao trabalhador do turismo. E valor, né? Não podemos ficar com o garçom ou o cozinheiro comendo em cima de 2 caixas de cerveja e podemos dar uma vivência mais importante aí. Mais humana, né? Podemos dizer. Virgílio, qual é o principal conflito que você observa entre o empreendedor e o empregado, o colaborador? Acho que você deve ter muitas histórias, né, para dividir com a gente. Não, eu tenho, porque eu nasci atrás do balcão e como imigrante português, muito cedo comecei a trabalhar no bar e na padaria. O que acontece? O empreendedor viveu isso e quando ele empreende, na maioria são ex-trabalhadores da área, eles acabam querendo continuar com aquilo que eles viveram e não aplicaram toda a evolução humana que precisaria ter. Então, isso é um pouco do trabalho que nós devemos fazer na valorização dos trabalhadores como produtores e aumentando o que precisa, que é a rentabilidade deles, para que isso se transforme em salários também. Muito bacana. Muito bom. Agora a gente tem uma pauta que é o turismo sustentável, né, Vinícius? Para você, o que é
o turismo sustentável e como colocar esse turismo de fato em prática no Brasil e dentro da nossa realidade, como isso é possível? Olha, essas pautas, diria, políticas relevantes, como sustentabilidade, elas podem ser tratadas pelo turismo no seu campo, né? Mas elas dependem de políticas muito mais amplas, como, por exemplo, o combustível de aviação. O Brasil trabalha num combustível sustentável de aviação. Então, o grande volume de poluição no turismo vem das companhias aéreas, turismo e viagens. Isso é importante. Né? O que o turismo tem a ver com isso? Todo avião que levanta, ele leva passageiros de um lado para o outro para visitar outro lugar. Sempre será um assunto do turismo. Então, é um assunto do turismo, mas é um assunto de sustentabilidade pesado. Né? Então, de forma geral, o turismo tem sido, eu acho que o WTTC tem feito isso, a OMT tem feito isso, eu acho que no Brasil nós temos iniciativas relevantes de turismo contribuir, porque o turismo é um ganhador desse jogo. O turismo ganha se nós tivermos uma visão mais sustentável e mais moderna. Problemas. A percepção, muitas vezes atrasada, faz com que, por exemplo, grandes temas brasileiros, como, por exemplo, um projeto que eu desenvolvi à época e está na lista dos que eu não venci, né? Na época eu não era ministro, eu era secretário nacional de políticas de turismo, eu não consegui vencer, era um projeto chamado Brasil Parques para o Planeta. Ora, o Brasil é visto como um país pela hard news internacional, por esse mundo superficial que nós vivemos hoje, de ninguém se aprofundar nas coisas, ninguém não, mas assim, falarem mais ou mais demais a quem de se aprofundar nas coisas, né? O Brasil tem um grande potencial de se colocar perante o mundo como um país de parques naturais. Né? E você tem dificuldades terríveis de entendimento e diálogo, que esse é um dos problemas do nosso desenvolvimento. Uma vez eu perguntei isso ao professor Ignacy Sachs, ele foi um dos criadores do termo desenvolvimento sustentável e nos assessorou lá no Sebrae Nacional. Eu tive 2 grandes assessorias no meu período no Sebrae Nacional, e as 2 me ajudaram em Santa Catarina. Uma foi o professor Sachs e outra o professor Domênico De Masi, né? Falecido no ano passado. Aliás, o último gesto do Domênico foi comigo, quando ele foi palestrante de um evento do LIDE que eu convidei em Milão no ano passado. Era um grande amigo. O Ignacy também, né? O Ignacy Sachs é um dos criadores do termo, desenvolvimento sustentável, e eu perguntei a ele uma vez, estávamos em Washington, esse dia estava o Pelé lá, tinha muita gente do Brasil, estava o Harry Kissinger, foi um dia bem memorável, tem fotos e tal, né? E eu perguntei, ele disse, o professor Sachs, vocês começaram isso com a Brundtland, né, que era a primeira-ministra da Noruega, inventaram esse termo, desenvolvimento sustentável, e agora a gente está com desenvolvimento sustentável integrado, e mais isso, mais aquilo. Ele falou, olha, tira todos os nomes, e pode até tirar sustentável. Porque se for desenvolvimento, vai ter que ser sustentável, senão não é desenvolvimento. Desenvolvimento é tudo. Né? Crescimento é uma coisa, mas desenvolvimento é um tipo de crescimento que cuida da natureza, esse é sustentável. Mas se não cuida da natureza, não é desenvolvimento. É involução. E o mesmo vale para o social, que crescimento não garante que haverá diminuição da pobreza, mas desenvolvimento sim. E eu falei, como fazer? Pergunta infantil. A pergunta infantil é a pior que tem. Como é que resolve? Como é que resolve, professor? Ele falou, olha, a minha experiência nos países do norte da Europa é que eles criaram um sistema que eles chamam, ou nós chamamos, os teóricos, ele era presidente da grande escola de estudos latino-americanos da França, Miguel Fernando Henrique, é uma pessoa respeitadíssima pelos presidentes do mundo inteiro, é o desenvolvimento negociado. A palavra negociado no Brasil sempre assusta, mas ele dizia o seguinte, numa mesa de vidro, para que todos vejam o que tem debaixo da mesa, podendo a imprensa até participar, sem problema, se podem negociar coisas como, por exemplo, o desenvolvimento de parques naturais. Né? Existem 13 tipos de sistemas protegidos na natureza, mas um deles chama parque. Esse que é parque, ele é passível de visitação.
Vamos pegar o caso de Foz do Iguaçu. É um enorme parque, mas a parte visitável está dentro de apenas 2%. Então, funciona como educativo, científico, funciona como turístico e eleva o patamar dentro da lógica do desenvolvimento negociado para que novas gerações não queiram tanto shoppings, mas sim natureza. Mas eu te pergunto, quem estiver nos ouvindo agora e disser, poxa, eu quero educar meu filho para que ele conheça a natureza, a escola vai levar lá. Outro dia eu estava falando com o Davi Canassa sobre o legado das águas, né, que as crianças vão lá conhecer. Lá até tem um lugar para dormir. Mas, em geral, os parques não têm. Então, como é que você vai querer que uma pessoa se apaixone pela natureza se às 5 da tarde tem que sair do parque, obrigatoriamente, podendo sair ou não, mas obrigatoriamente tem que sair, porque não tem alojamento, não tem hotelaria. Não tem segurança. Não tem segurança. E não vai ver as cigarras à noite, o céu estrelado, e não vai acordar de manhã com os pássaros. Por quê? Porque nós somos um país que diz o seguinte, ideologicamente, algumas pessoas se apropriaram desse lado natureza, são justamente as pessoas que perderam. Eu vou fazer muito claro, não vou fazer discurso de direita aqui não, vou fazer discurso de nada, vou fazer discurso de bom senso. São pessoas que perderam o eixo dentro da sociedade pela falência dos regimes socialistas e comunistas, que deram errado, ponto. Mas o socialismo científico um dia vai dar certo se for aplicado corretamente. É uma conversa teórica, mas na prática não funcionou. Então, migrou-se, muitas dessas pessoas migraram e se apoderaram desses espaços. Várias delas por bem, achando que vão salvar, precisam de uma função psíquica, que estão salvando. Ok, é possível. Por isso é preciso dialogar, por isso é preciso conversar, por isso é preciso entender que o Brasil pode cumprir o seu destino, porque o Brasil, pelo WTTC, pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o maior potencial natural para desenvolver o turismo no mundo. É número 1. Sem dúvida. Olha o tamanho do nosso território, né? Mas não há o diálogo suficiente para que se construa um plano nacional. Eu tenho vários episódios que demonstraram isso durante a minha carreira em vários lugares. Né? Você bate na lógica do atraso, na lógica da divisão. E agora piorou. Piorou, inclusive, com essa discussão da questão do litoral, da marinha, que ao invés de estar sendo privatizar as praias. Não existe privatização de praias. Aí que está. Você entra num eixo de discussão que só atrasa o Brasil e só beneficia ignorância, brutalidade. Por que ignorância? Porque ignorância, eu não falo para agredir ninguém, ignorância porque ignora a condição de diálogo da qual falava o professor Sachs, que permite a negociação. Então, vamos lá, você quer isso, eu quero isso. Vamos tentar construir uma alternativa, vamos fazer de um jeito que haja condições de capacidade de carga, de visitação. Vamos construir uma alternativa, ou ideólogos vão dizer o seguinte, se você disser isso, eu te odeio, e se você disser aquilo, eu é que te odeio. Não é o caminho sensato para um país que quer sair da pobreza, né? E um país que quer se expressar perante o mundo. É um papel, eu diria, ridículo nesse aspecto. O Brasil não tem papel ridículo em tudo, não estou dizendo isso. Mas nesse aspecto de a gente não estar com a natureza a nosso favor e está sendo xingado no mundo inteiro, veja o caso, por exemplo, que não tem a ver diretamente com turismo, mas indiretamente. Turismo na Amazônia. Nós não temos um projeto definitivo. Aí o Brasil quer explorar a 500 quilômetros a região de Venezuela, Guiana, exploram petróleo. Nós vamos ter que explorar petróleo por mais 30, 40, 50 anos. Não há saída para isso. O AI vai triplicar o consumo de energia no planeta. É bonitinho falar do AI, é bonitinho falar de internet, é bonitinho falar mas vai triplicar. E não tem saída rápida. Você não vai conseguir botar no grid de energia todos os carros elétricos de São Paulo, vai cair a luz, como se dizia antigamente. Não tem energia para isso fora. Então, enquanto nós não discutimos pegar 500 quilômetros de lá e explorar aquele petróleo, com cuidado, parcimoniosamente, num desenvolvimento negociado, e pegar grande parte desse dinheiro e proteger a Amazônia, nós fazermos isso. Porque a Noruega vem aqui exigir, dar esmolas, e ela vive de petróleo.
Eu, como ministro, eu presenciei em Florianópolis, em Santa Catarina, e não quero aqui criar nenhuma animosidade com a representação da Noruega no Brasil, a representação diplomática, mas eu presenciei numa discussão, num Fórum Internacional das Baleias, em Santa Catarina tem uma grande passagem da Baleia Franca. Para minha surpresa, em um determinado momento, uma missão norueguesa solicitou a caça das baleias no litoral de Santa Catarina. Então, é preciso que a gente chame para nossa responsabilidade algumas coisas, porque as contradições dos outros ficam muito facilmente expostas, mas nós deixamos passar. E que a gente cuide das nossas próprias Nós contradições. temos que ser adultos. Esse país, eu vou falar da Argentina porque eu sou apaixonado pela Argentina. A Argentina, ela perdeu porque ela não amadureceu. Ela foi uma eterna adolescente ideológica, uma eterna adolescente disso. Um povo maravilhoso, com uma educação fantástica, uma índole maravilhosa, uma animação. Um povo que lê, né? Diferente. É um povo querido. Eu, como catarinense, eu convivi muito com a Argentina. Eu adoro a Argentina. Eu acho eles divertidos, alegres, motivados. No verão, da Argentina lá em Floripa, não é verdade? Tem bastante. E aí eles sofrendo tanto. No fundo, do meu ponto de vista, é uma eterna adolescência. E nós não podemos ficar assim no Brasil. Eu me lembro que, para terminar, Claude Lévi-Strauss foi um grande intelectual francês, participou da fundação da USP, e ele, antes de morrer, fez uma viagem ao Brasil. Ele tinha escrito, muitos anos antes, na década de 50, Tristes Trópicos. Né? Ele vai até o Paraná, tal, ele tem uma visão meio pessimista do Brasil, mas, no fundo, ele traz esperança. Grande antropólogo. E foi perguntado a ele, antes dele morrer, faz uns 15 anos, eu acho, qual é o temor, qual é a preocupação que ele tinha com o Brasil. Bem nessa linha que a gente está falando. Que o Brasil envelhecesse antes de amadurecer. E nós já estamos envelhecendo. Nós já perdemos o bônus demográfico. Nós já temos nos transformando num país diverso. E não tem imigrações fortes para o Brasil. O Brasil foi forjado em imigração, principalmente na virada do século XIX para o século XX. São Paulo é fruto de imigração, Sul, Minas, é tudo imigração. Imigrantes libaneses, árabes, aqui o Virgílio, português, todo mundo vinha para cá. Sim. E a nossa taxa de crescimento de natalidade, se nós não tivermos imigração, nós vamos mal daqui para frente. Sim. Mas como é que tem imigração? Facilitando, convidando as pessoas para vir para cá. Mas você convida um professor estrangeiro para vir aqui, as federais entram em pânico. Só refugiados, para se proteger. Se mas é bom que os refugiados venham, Sim. porque mostra, por exemplo, claramente que as pessoas da Venezuela, que é um país que tem mais reservas de petróleo do que a Arábia Saudita, por que escolhem Santa Catarina? O lugar preferido dos venezuelanos é Santa Catarina. É o estado mais liberal do Brasil. Não tem taxa de desemprego literalmente zero. Que é o oposto que eles vivem lá, né? Então, mostra claro quem era Cuba. Em 1960, quem era Santa Catarina são do mesmo tamanho. A população não é muito diferente. Cuba tem mais população. Eu conheço Cuba. Santa Catarina tem 8, quase 8. Eu conheci Cuba, eu levei o Sebrae para trabalhar em Cuba. Eu deixei o Sebrae 2 anos em Cuba para ajudar os produtores em gestão. Tentando demonstrar o quanto é importante micro, pequena empresa, coisa toda. Na abertura, que nunca houve realmente. E aí tem uma esquerda em Santa Catarina que não consegue fazer as contas. Por pior que fosse o regime do Fulgêncio Batista na época, e não era bom, Cuba era um país relevante, uma economia forte, tinha má distribuição de renda. Então uma revolução poderia ser feita, mas não para substituir por uma ditadura do jeito que foi. E eu conheço Cuba. É um negócio lamentável. Durante o período que os russos e os soviéticos ajudaram, até alguma coisa fez sentido. Subsídio, né, para tudo. Mas a hora que acabou, a verdade apareceu. E o que aconteceu com Santa Catarina, o interior de São Paulo, com Goiás, com Mato Grosso, com Ceará, Tocantins, durante esse período no Brasil, com todas as dificuldades que nós temos muito mais sucesso. Né? Então nós precisamos reciclar isso, e nós não podemos reciclar isso com uma direita só pancada. Nós temos que estabelecer diálogo e inteligência para as discussões, né? Porque senão nós vamos ficar eternamente num pêndulo político, e esse pêndulo vai nos distanciar das soluções dos problemas de forma concreta
os problemas concretos do país que não estão em pauta. O Brasil não está em pauta no Brasil. A pauta do Brasil é estranha ao Brasil. Essa pauta que tem não tem nada a ver, mas ela é forçada. E aí é difícil sair dela, eu admito. É. A política é diálogo, né? A gente tem que lembrar disso. E agora eu vou pedir um minutinho para vocês, porque eu preciso chamar um intervalo. Você que está acompanhando esse bate-papo maravilhoso sobre turismo, empreendedorismo, política e muito mais, fica aí que a gente já volta, tá bom? Viver e Empreender TV volta já. Estamos de volta e hoje eu tenho a honra em receber o Vinícius Lumertz, ele que já foi ministro do Turismo, presidente da Embratur e secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Atualmente é presidente do grupo Wish. E também o Virgílio Carvalho, coordenador do Fórum Permanente de Empregabilidade em Turismo e Eventos da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. E hoje a nossa pauta é turismo e, claro, empreendedorismo, dois assuntos que a gente ama aqui no Viver e Empreender, né, Virgílio? Virgílio que já veio aqui no nosso programa outras vezes. Gostaria que você compartilhasse a importância do empreendedor no setor de turismo, na sua opinião. Então, Estela, eu queria retornar um pouco à colocação do Vinícius, né? Quando ele fala dos acordos e negociações. Eles têm que acontecer, porque nada se faz à força, tem que ser de harmonia. E ele tem uma experiência aqui em São Paulo que foi muito importante no governo do João Dória, que foi a negociação de combustíveis para o stopover em São Paulo, para a ampliação dos voos. Então, eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre isso, porque une a pergunta anterior a essa que você me fez. Sim, só explica rapidinho pra gente o que é stopover, para o nosso ouvinte entender que é um termo técnico aí. Eu já vou deixar o Vinícius Por favor. falar do todo. Eu acho que o professor Vigílio deveria falar antes. Sim, e nós temos até uma... Aliás, Portugal tem um stopover maravilhoso. Com a TAP, nós fazemos a questão de que quem vai para qualquer país da Europa com a TAP possa, na parada de Porto ou Lisboa, permanecer por algum tempo. Então, o stopover é uma parada do avião, pura e simples. Posso parar e embarcar no outro. Mas eu também posso, de uma maneira inteligente, fazer e liberar com que um voo que eu tenha para São Paulo, e essa foi a vitória que o Vinícius vai contar depois com calma, de poder ficar por alguns dias sem ser uma conexão imediata. Ou aí fazer com que quem descesse em Guarulhos tivesse 2 dias para se reorganizar e continuasse a viagem para Buenos Aires, por exemplo. Fazer uma reunião, curtir, comprar... Não, para curtir mesmo. Ou ia Socorro, conhecer Socorro e voltar. Daria Sua terra, né? daria tempo. Minha terra eu gosto muito. Eu sou aqui de São Paulo, na verdade, né? Sou carioca, cresci em São Paulo, mas adoro Socorro realmente. Socorro é maravilhoso. Socorro tem um projeto o melhor projeto de acessibilidade do turismo do Brasil. É José verdade. Fernandes. José Fernandes do Campo dos Sonhos, merece da Rede reconhecimento. dos Sonhos. Merece reconhecimento. Nós reconhecemos pelo Ministério do Turismo inúmeras vezes no programa de competitividade. O município de Socorro fica aqui, um abraço para o povo lá de Socorro, o pessoal de Socorro. Mas o Virgílio está correto em mencionar, na questão do empreendedorismo, o ambiente de negócios. Porque é difícil empreender quando a economia não cresce. Porque quando uma economia não cresce, o que o empreendedor está fazendo? Ele está disputando com outros empreendedores o mesmo espaço. Não tem oxigênio novo. Se a economia não cresce, Não tem consumo. não há mudança de consumo. Então, para que eu consiga entrar no mercado, eu preciso deslocar alguém. Se a economia está se movendo, há um deslocamento por mudanças tecnológicas, de competência e gestão. Mas é essencial que a economia cresça. Então, nós conseguimos, esse exemplo aqui, do Virgílio, criar um ambiente que o turismo frutificou mesmo sob a pandemia, né, com vários programas, rotas gastronômicas e tantos outros, mas esse que o Virgílio está falando, ele é de um conteúdo macro para que o nosso empreendedor entenda que ele tem mais espaço quando a coisa é arrumada em políticas mais amplas. Então, o que nós fizemos? Havia um imposto altíssimo sobre os combustíveis das companhias aéreas, 25%. Ora, um único imposto ICMS era 25%, mas tem todos os outros. Então, você não está voando, você está fazendo imposto voando, não é combustível. O que acontecia? As empresas chegavam, as aéreas chegavam aqui em São Paulo de tanque cheio e saíam de tanque vazio. Tankering, né? Passou a ser feito o abastecimento aqui, isso deu ICMS. O que nós propusemos? E aí vem um conceito para o Brasil que vale para todo o turismo, mas para todas as cadeias.
a ideia das reformas e da eficiência. Reformas. O Brasil não precisa de ideologia, precisa de reformas. O que o brasileiro quer, tanto a direita quanto a esquerda já sabem. O Brasil quer melhorar de vida, ter melhores condições, ser respeitado, ter bons serviços. Todo mundo já sabe. Então não tem. E aí o que nós fizemos? Nós baixamos para 12. Mas nós propusemos para a Secretaria da Fazenda, o Meirelles, na época, que nós iríamos conseguir aumentar a arrecadação, não cair. Né? Mas para isso, as aéreas contribuíram com recursos para promoção, o Convention virou com o Tony também, e o governo também. Nós fizemos campanhas de promoção. Nós pedimos que eles ligassem 12 cidades do interior e nós privatizamos 10 aeroportos. Tá? E pedimos que aumentasse o número de voos, 490 frequências a mais por semana. Eles nos deram 700. Né? Então, o empreendedorismo, ele é individual, ou associativo, né? Mas ele tem que ser público também. É preciso criar condições e ambiente para o empreendedor frutificar. Então, num programa como esse, a gente fica, aqui nós estamos falando para pessoas que têm desejo, vontade ou são empreendedores. Mas é importante que haja uma consciência política, que independentemente de viés ideológico, se coloque claramente que o empreendedor precisa de um ambiente melhor para trabalhar. Acesso a crédito, mas para ter acesso a crédito, é preciso ter programas de crédito. No Sebrae nós fizemos políticas públicas saudáveis. Né? Agora, você diz, acesso a crédito, mas um juro alto também não remunera. Então, como é que eu vou tomar um dinheiro e desenvolver uma atividade se eu mal consigo pagar o juro? Né? E aí é onde vem a consciência, principalmente da nova geração, de que o individualismo tem seus limites. Isso é muito sério. Nós estamos vivendo a era do pós-individualismo. Nós estamos vivendo a época da pós-democracia. O individualismo é tão grande, as pessoas foram se libertando ao longo. Como é que funciona isso? As pessoas se libertaram dos reis e déspotas. As pessoas se libertaram das religiões. As pessoas foram se libertando em nome do indivíduo. Isso é correto. Porém, elas davam à democracia a condição da democracia resolver os conflitos. As democracias se desgastaram e o individualismo cresceu. E as pessoas começaram a discutir o individualismo sexual, o individualismo pessoal, o individualismo geracional, o individualismo de tantas maneiras, né, que você perdeu a noção de conjunto. Então não existe conjunto. Eu vou ser empreendedor. Sim, você vai ser empreendedor, mas em que ambiente? Aquele ambiente que vai te matar? Que vai te sufocar? Mas eu sou isso, eu sou aquilo. Mas ninguém faz nada sozinho, né? Cuidado. Você pode chegar? Pode. Mas duas coisas. Você pode não chegar, porque o ambiente é muito ruim. Sim. Você não vai trabalhar em conjunto, você não vai defender uma nova realidade. E, por outro lado, se você chegar, você vai acabar assaltado na frente da tua empresa. Por quê? Porque não houve uma visão de conjunto. Então, para as novas gerações entenderem que não tem saída sozinho, principalmente num país rico como o Brasil, que é o melhor país do mundo para o futuro, mas que nós temos que organizar esse país e a voz dos empreendedores não pode ser apenas, Stella, individualística. Sim. Ela tem que ser no sentido do ambiente, da coletividade, do bem comum. Senão, nós vamos dar com os burros na água. O Brasil não vai crescer, o Brasil já não está crescendo faz tempo. Né? Aí então, vai retroceder, né? Nós podemos retroceder. Hoje eu citei o Domênico De Masi aqui, a última vinda que ele veio ao Brasil, ele me visitou no prédio do lado, era o Fernando Henrique, ele foi no Fernando Henrique para vir me visitar. E ele me disse uma coisa que logo depois ele tornou público. O Brasil vive um retrocesso civilizatório. Isso é muito forte. De um grande antropólogo, um grande sociólogo, né? O criador do ócio criativo. O ócio criativo ele ficou famoso é um isso, conceito, né? que até que o brasileiro interpretou meio errado. O ócio criativo não é não fazer nada, é criar espaço para a criatividade e buscar coisas que te dão prazer, que te favoreçam na realização. É diferente, né? Como A Emoção e a Regra, que é um livro maior dele, um livro volumoso, onde ele estudou todos os grupos criativos da Europa, desde a época de Da Vinci até o Bauhaus e todos os grupos, demonstrando que a criatividade não é, de novo, individual. Ela é de um ambiente. Então a gente precisa criar ambientes no Brasil. São Paulo tem bons ambientes, Santa Catarina tem, Goiás tem, o Nordeste tem,
o Porto Digital de Recife, essas coisas têm que, a CAT em Santa Catarina, enfim, nós temos muitos ambientes empreendedores e aí nós vemos quanto é importante não apenas a individualidade. O Cubo, a minha filha está no Cubo aqui, né? Tem uma empresa de AI e todo mundo junto e tal. Ambiente, mas existem ambientes maiores do que esse. É o ambiente legislativo, é o ambiente legal geral, é o ambiente de crédito, é o ambiente nacional. Então, é preciso, e agradeço o Virgílio e vocês pela oportunidade, dar uma mensagem de quem está empreendendo, que tem que olhar o padre, mas tem que olhar a missa, como se dizia antigamente. Muito bom. Eu queria só aproveitar, né, nessa colocação do Vinícius, eu como padeiro português, nós padeiros portugueses fazemos sonhos todos os dias, com os pés no chão e a cabeça erguida. Mas o segredo é isso que você falou, é isso que você falou. Nós atacamos em bolo e defendemos em massa. Então é isso que você sabe que resume bem. Eu vou te fazer uma pergunta que você vem de longe. O Virgílio tem muitas histórias. Se vocês chamam ele aqui para contar, e histórias constituem a alma de um país, né? Mas veja bem, veja a capacidade de fazer negócio. Vou perguntar para o Virgílio, ele responde. O sonho, sabe o que é o sonho? Você falou de sonho, mas tem o sonho, aquele antigamente que tinha, que era crocante por fora, macio por dentro, tinha goiabada. O principal era goiabada. Depois vieram o creme, vieram outros. O original era goiabada. Te pergunto, que nota você dá para o sonho e que nota você dá para um donut americano? E como eles fazem negócio em cima de donut e o sonho sumiu? Então vamos fazer aqui um paralelo. O nosso sonho sumiu. E o deles, que não é tão bom quanto o nosso, frutifica. É seco, é estranho, Sim, mas o mas por que o marketing, nosso né? sumiu? Porque nós talvez não estejamos prestando tanta atenção, e aqui eu faço um paralelo com a ideia de sonho do Brasil, né? Nós estejamos prestando tanta atenção nas nossas potencialidades. Porque o sonho nosso é melhor e sumiu. E quando aparece, não tem qualidade nas padarias, não tem a qualidade que tinha. Mas o donut vai de vento em popa. O sonho piorou aqui e o donut cresceu. E o sonho verdadeiro, aquele que daria negócio, que as pessoas adorariam, a juventude nem conhece, a moçada, as crianças, meus filhos, não conhecem um verdadeiro sonho. A última padaria foi em Laguna que eu conheci, eu descobri, eu ia todo dia lá, aí morreu. O senhorzinho, ele não passou para frente. Por quê? Porque nós não valorizamos muitos dos nossos sonhos. E eu colocaria outra observação em cima, que é por que a gente come ovo de galinha e não come de pato. Exatamente, porque a galinha festeja o ovo que ela põe e o pato fica escondidinho. Então fica para ele e não na visão de negócio para todos. Negócio para todos. O que tem tudo a ver com turismo, né? Que a gente estava falando, só pegando o gancho do bloco anterior, né? A gente estava falando como é importante que a gente olhe para o Brasil como uma grande potência no turismo e que vai ser, né? Queria perguntar qual é a importância da COP30 que vai acontecer no ano que vem em Belém, 2025. Aqui no Brasil a gente estava falando de sustentabilidade. Você acha que muda alguma coisa? Você acha que o Brasil está se preparando para isso? Qual a sua opinião? Olha, eu fui ministro no mesmo período que o atual governador, o Helder, foi ministro. Então, eu tenho muito respeito pelo esforço que ele está fazendo lá. Eu já estive lá, me convidou para ir e veio. Fui acompanhado do presidente da COSAN, presidente da Vale do Rio Doce. E estão fazendo um grande projeto lá, querendo mostrar uma Belém diferente, que é uma cidade na floresta, né? Mostrar essa pujança da economia, chamada economia verde, né? Brasil florestal e tudo isso. Problema, veja bem, oportunidade brutal. Eu mesmo pertenço ao Instituto Milken, eu sou o primeiro fellow do Milken Institute, que é uma instituição que reúne os maiores financistas dos Estados Unidos. Tive reunião faz 2 meses lá em Los Angeles. E semana que vem estou indo para Istambul. Eu faço parte, como sócio fundador da Rota da Seda para o Turismo dos chineses, que estão em 30 países com essa Rota da Seda. Então, os dois têm muito interesse na COP, né? E o Brasil vai ter uma grande oportunidade. Eu confio no trabalho que eles estão fazendo lá, mas não é só eles. É preciso que o Brasil tem uma estratégia que está faltando.
uma estratégia global de país perante essas questões. Porque a COP é boa, mas o que emerge da COP é bom, mas é lento. Veja a rapidez com que se deram as soluções das vacinas, né? Quando se tem uma emergência, se criam novas condições. Sim. Na minha visão, a pauta, e eu falei isso lá no Instituto Milken, eu vou falar isso lá na China também, aliás, na Turquia, na Rota da Seda liderada pelos chineses, é que nós precisamos de uma nova equação. A equação, ela se balanceia pelos seus dois lados. Ambiente, crescimento e desenvolvimento, porque você pedir para os pobres não terem nada para salvar o planeta é injusto. Então é preciso de tecnologias revolucionárias, é preciso capturar o CO2, por exemplo. É preciso trabalhar duro em algumas metas e pagar quanto custar para quem puder entregar. Pagar não importa quanto, porque você muda tudo, você vai para a sobrevivência da espécie. Sobrevivência da espécie no planeta. O planeta vai sobreviver. Quem não vai sobreviver, se o jogo der errado, somos nós. Somos nós. Ou vamos viver mal, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Então, eu penso que é uma oportunidade para o Brasil, mas o Brasil precisava ofertar tamanho de soluções. Soluções grandes. Porque soluções pequenas, Virgílio, eu já não aguento mais falar de programa piloto. Mas piloto, essa altura do campeonato, piloto é bom para a companhia aérea, né? Ah, o piloto tal, aí todo mundo se sente bem, faz propaganda, publica na internet. E a prática? Nunca sai disso. Não tem. Não, às vezes a prática, assim, te dando razão, às vezes a prática é até boa, mas ela é pequena, ela não tem tamanho para solucionar o problema. Ela não tem porte tecnológico, ela não tem porte ambiental. Então, a minha preocupação é que se colocam essas metas, mas não existe um desafio ao planeta de uma ruptura do ponto de vista tecnológico para solucionar os grandes problemas. Que, para mim, eu vi com meus olhos, vocês viram com os olhos de vocês, que vacinas que levariam 10, 20 anos surgiram em pouco tempo. O ser humano é capaz disso, mas quem fez ganhou dinheiro. E nós não temos que ter pejo de premiar com bilhões quem solucionar o problema do CO2, por exemplo. Por que não? Pague-se. Pague-se quem consiga fazer, né? Porque se o ser humano não é perfeito, se o ser humano tem essas contradições, né, use soluções de mercado, né, tem que criar uma urgência. Tem uma frase em inglês que é mantra do Instituto Milken que fala Market Solutions to Social Problems. Soluções de mercado para problemas sociais. Isso. Você precisa criar meios, captura de carbono, isso e aquilo, mas tudo está pouco. Quando tudo é pouco, você tem que pensar no andar de cima, nos andares de cima, soluções mais ousadas. Eu acho que essa deveria ser o esforço do Brasil. O Brasil, do ponto de vista de projeto de país, é um país manco hoje. Tá? O Brasil não tem um projeto. O cidadão brasileiro, esteja nos ouvindo e nós aqui saibamos qual é. Eu não sei qual é o projeto do Brasil. Eu gostaria. O amanhã. Eu gostaria que. O amanhã e olhe lá, porque do jeito que está, nem o amanhã, porque. Não, eu não sei nem o amanhã. Nem o ontem. É. Por que não? A gente não sabe o ontem. Porque mudam regras e mudam o passado, implicações do passado hoje. Então, o Brasil é um país inseguro do ponto de vista do seu ambiente de negócios, para captar dinheiro, mais dinheiro ainda do exterior e desenvolver um programa de país. Sim. Mas precisaria ter condições. Essa discussão, por exemplo, que houve, lamentável, entre uma atriz atacando um jogador de futebol por um proverbial projeto no Nordeste, foi de uma pena da ignorância, mas é revoltante, porque ao invés de estabelecer esse diálogo, discutir, ei, escuta, seu jogador de futebol, eu sou a atriz fulana, o que você vai fazer aí? Vamos conversar? Vamos tentar entender? Aí o cara pode dizer, não, mas eu estou aqui fazendo um projeto, eu quero gerar capitais externos aqui no Nordeste, que é uma região pobre, que depende do turismo e da energia sustentável, da energia eólica, pode criar o hidrogênio verde, mas vai precisar de turismo. Não, nós vamos fazer aqui inúmeros resorts, como estão fazendo agora na Arábia Saudita.
Né? E vamos fazer de forma sustentável. Podia ser uma boa resposta. É mesmo? Tá, então vamos discutir isso aí. Tá. Sim. Vai ter acesso à praia para as pessoas? Como não? Não, vai ter? Não vai ter? Tá, então vamos discutir. Não, os empregos possíveis ser gerados foram para a vaidade de uma atriz aposentada, sei lá, lá em Lisboa, trabalhando lá em Lisboa, não sei o que faz, uma pessoa que tem muita relevância, tem Sim. relevância no Brasil ainda, tem uma voz, né? Mas foi usado de forma errada. Porque nós estamos no Brasil jogando bebê, a bacia e a água fora. Ao invés de discutirmos milhões de empregos, condição de fazer um desenvolvimento sustentável e fazer exigências para que seja, nós destruímos o assunto. Destruímos o assunto. Sim. Vira uma briguinha de internet por likes, por Ou seguidores. seja, Verdade. eu não é, aqui, com perdão do que eu vou dizer, eu não é um país de tolos nessa hora. Nesses falando- momentos, nesse é sim. um momento, país de sim. tolos. Mas é o retrato político também que a gente vive É ou dos não é? extremos, né? Dos Nessa hora. extremismos. Não é Aí nem... quando passa isso, a tolice passa. Mas já ferrou o Já projeto. é tarde, né? Cada um foi para sua casa e só anulou uma boa ideia. Foi essa a boa ideia. E referente a E tudo. que poderia ser aprimorada com a crítica. Claro que sim. Positiva. Sim. Crítica tem que vir, e tem que malhar mesmo, vamos para a discussão. Tem muitos erros no turismo. A Espanha cometeu erros graves, falta água em várias áreas, mas o Brasil não está nesse patamar. Né? Então a gente pode fazer com o aprendizado do mundo inteiro, mas não, a gente se fecha e começa uma pauleira vaidosa, Sim. eu diria, de um nível de Individualista. individualismo muito grande. Quer dizer, o que, que eu vou ganhar, eu pessoalmente, e não o que, que se vai ganhar. Não Né? pensa no macro, né? E narcisismo, porque o grande problema dessa era individualista é o narcisismo. O narcisismo é a elevação do ego à potência, vamos dizer assim, da inutilidade total. Não tem nenhuma serventia. O ego é útil. Faz a gente acordar de manhã, escovar os dentes e sair correndo, né? Para trabalhar e fazer as coisas e querer parecer bem, estar bem. E aí você tem as suas endorfinas, né? Você vai em frente. Isso é bom. Agora, o narcisismo é doença. O narcisismo é querer ser reconhecido pelo que você não é. E esse sim é coletivo. Sim. Esse sim é coletivo. Você quer ser reconhecido pelo que você não é, pelo que você não faz. E você ataca pessoas numa escala invertida, Desnecessariamente. desfuncionalmente, porque vai trabalhar contra todos, porque passa essa onda do narcisismo e no outro dia o mundo real está lá e as coisas não aconteceram. Eu ia te fazer essa pergunta, mas você acabou respondendo, né? Se é má vontade de criar o projeto, né? Você. Não, eu vou voltar ao mestre Ignacy Sachs, né? Desenvolvimento negociado. É conversar. Tem um objeto superior? Tem. O objeto superior é o desenvolvimento do Brasil. Mas o desenvolvimento do Brasil é das pessoas que moram no Brasil, dos brasileiros ou das outras pessoas que queiram vir morar aqui. Nós queremos isso. Sob esse manto, nós vamos discutir agora os projetos. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Você tem que deixar. Você vai fazer ali, então me deixa uma reserva ambiental lá. Vamos negociar, vamos fazer um negócio bem bacana, que vai ser sustentável, vai ser bom para todo mundo. O ganha-ganha que a gente fala em negócio. Porque tem espaço. Com Mas certeza. enquanto você não faz isso, você perde. A cada 20 anos, 25 anos, você perde uma geração. Hoje as gerações são mais curtas, inclusive. Quem paga por milhares de empregos que não foram gerados? Quem paga pelo desenvolvimento que não aconteceu? E aí vem uma questão central. O que é o desenvolvimento do ponto de vista moral? O desenvolvimento é uma questão moral ou não? Esse é um ponto central que nós estamos perdendo conta no Brasil. O desenvolvimento, na minha opinião, é uma questão moral. Por quê? Por quê? Porque a oportunidade... Eu tenho, aqui em São Paulo, eu ando muito de Uber, de táxi, e eu converso muito com os nordestinos, que são a grande maioria das pessoas que nos servem a economia de serviços em São Paulo. Restaurantes, bares, muitas áreas. Os depoimentos que eu ouço em São Paulo, de gratidão à cidade, pelas oportunidades que a cidade deu, ainda que seja uma cidade dura, a pessoas que vieram do sertão mais profundo, sem nada na mão, e que criaram aqui seus filhos, muitos se formando em universidade, fazendo até medicina, engenharia e tudo mais, de uma gratidão que dá para entender qual é o sentido moral da oportunidade, qual é o sentido moral do desenvolvimento. O não desenvolvimento é imoral ou amoral. Eu não deixar alguma coisa acontecer, como faz muitas vezes o Ministério Público, tranca um negócio, deixa trancado 10 anos e depois aprova.
Ao invés de sentar e negociar e dizer, amigo, você vai fazer essa parte ou você não vai fazer nada, pronto, acabou, porque não dá. Ou vai fazer uma parte, ou vai fazer tudo. Mas vamos conversar sobre isso. Porque existe uma questão moral do desenvolvimento, dos empregos, porque um único emprego na vida de cada um que está nos escutando, ou uma oportunidade de negócio, ou dos seus pais, dos seus avós, ele tem um efeito borboleta por gerações e gerações. Sim. Ou de um empreendedor nato, empreendedor franco, que nasce, sei lá, numa comunidade, e que seria um talento, vai ser regimentado por uma empresa de internet para trabalhar com AI ou pelo crime organizado, porque é inteligente e é um líder. Essa é a diferença de ter uma lógica de moral para do desenvolvimento ou imoral ou amoral. E a maior parte das pessoas não é imoral em relação a isso, é amoral. É como se não fosse relevante. Então, essa discussão lá do Neymar, por exemplo, ela beira isso. Não houve discussão sobre o projeto, não houve discussão sobre nada. Houve simplesmente uma condenação, uma balbúrdia, né? Uma tolice, isso é uma tolice, porque E uma não condenação pessoal, porque eram 2 CPFs ali. que poderia haver até se fosse o projeto fosse horroroso, se o projeto, mas ninguém conseguiu Ninguém entender, viu. E a discussão ninguém viu era muito e os maior. empregos que Isso é poderiam vir, ninguém discutiu. Isso é tolice? Eu acho que é uma coisa tola, né? Eu tenho um amigo que ele é um ex-senador, um grande amigo meu. Ele tem 2 adjetivos que ele usa muito. Dário Berger é um amigo de muitos anos, foi prefeito em Florianópolis. E eu gosto muito que quando ele se irrita, ele só usa 2 argumentos: tolão e mala. Eu falei, e ele? Não, ele é tolão e mala. É mala. Então, ele não vai Vou além de adotar. tolão e mala. Eu acho que assim, é uma coisa muito. Eu tô me excedendo um pouco em algumas expressões, mas eu acho que assim, pô, tem gente que é mala. Tem. Né? Atrapalha. E o Brasil Atrapalha. precisa se libertar. O Brasil, eu escrevi o primeiro manifesto das micro e pequenas empresas do Brasil, em 1985. Eu fui relator, quando se fundou a Conamp. Uau, E o título era simples e vale até hoje: liberdade para trabalhar. muito bom. O que o brasileiro quer é liberdade para trabalhar. Liberdade significa acessos, condições, meios. Né? Não dificuldades. Eu me lembro que na minha época de diretor do Sebrae, eu descobri que tinha uma norma da Anvisa, que quem fazia pizza para vender congelada, cada sabor que mudava, mesmo que fosse uma empresinha pequena, era o equivalente hoje a 2, 3 mil reais para mudar o sabor. Só para dizer, ó, vai ter aspargo, sei lá, vai ter alguma coisa a mais. Né? Olha a dificuldade. Né? E assim sucessivamente para vários campos de atividade, uma burocracia infernal, caríssimas coisas que deveriam estar saindo à frente. Aí você vai dizer, você é pessimista? Não, nós conseguimos o pessimista. Não, conseguimos o simples. O AFIF foi muito importante nisso. Nós fizemos 400 seminários no Brasil, fizemos, enfim, jantares com todas as bancadas, depois veio o MEI, muitas coisas boas aconteceram. Né? Mas a velocidade e a reprodução das coisas boas é lenta. Acontece uma coisa maravilhosa e ela fica lá, Estagnada. estagnada. Né? E muitas coisas são descontinuadas. Aqui em São Paulo, eu fui secretário aqui depois de ministro, e eu tenho um sucessor que é o secretário Roberto Lucena. Ele continuou todos os programas normalmente, que são dele, é a cara dele, e ele tem que fazer isso com o sucessor. Tem que continuar. Por quê? Porque o dinheiro é público, não era meu nem dele. Cabe a gente fazer o que é de melhor e o outro continuar. E se for ruim, descontinua, porque às vezes com o tempo tem que descontinuar. Mas se não, continua. Então eu saúdo o Roberto Lucena aqui de público também por isso. Um cara amável, tranquilo. Vinícius, olha, esses projetos são muito bons, eu vou continuar. Eu digo, que bom, Lucena. Inteligente. Toca para Sim, frente. inteligente. Vamos em frente, né? Porque senão nós vamos ficar discutindo o passado. Nunca antes nesse país. Que chatice isso. É muito chato isso. Nada, nunca teve nada, nunca aconteceu nada, não. Nós temos que selecionar o que é bom, reproduzir. E o que for ruim, e às vezes não é ruim per si, é porque já não é mais útil. Separar o joio do trigo. E às vezes uma coisa, Estela, uma coisa que era boa quando foi implementada, hoje não precisa mais. Eles continuam fazendo um carimbo lá, tac. Aquele carimbo precisava. Mas não precisa mais. Ah, mas o cara dono do carimbo... Eu tive dificuldade no Ministério, o Ministério fazia carteirinha de guia. Eu Eu assinei as primeiras 5 mil na Embratur. Hoje precisa assinar, faz pela internet, né? Então, mas tem um cara que é do carimbo, né? Então, o carimbódromo, né? Então, é preciso o Brasil fazer reformas, mudanças e não achar
que porque o brasileiro é informal, ele é moderno. Informalidade, a gente chama ministro pelo primeiro nome, chama ministro do Supremo pelo primeiro nome, fala como se tudo não fosse nada. Esse é o Gilmar, esse Sem é o fulano. reverência nenhuma. Sem irreverência. Ok, tudo bem, é um jeito nosso. Mas isso quer dizer que nós somos flexíveis, modernos, adaptados à mudança? Não. O país é conservador, difícil, pesado e carregado para mudar. Todo mundo resiste, todo mundo quer que o outro mude e eu não quero mudar. Quando eu falo todo mundo, é forma de expressão, né? É gente demais para poder fazer o avanço. Tem mais gente sentada em cima do piano que carregando o piano nessa hora. Aí depois, para a discussão, sai todo mundo em cima do piano, mas ninguém vai. Aí parou o piano. E o piano Parou fica o baile. lá. E o piano fica lá. E parou o baile. A sua colocação aí de continuidade, né? Eu tive a sorte ou a escolha de fazer a transição. Eu hoje me considero um dos guardiões desse acervo deixado pelo Vinícius lá na secretaria também. Mas o nosso governador Tarcísio, em muitas reuniões, e ele sempre lembra, não se esqueça que um gestor é uma corrida de bastões. Eu tenho que correr o máximo possível e passar para o outro que procurará terminar a corrida. Então, isso ele entende muito correto. bem. Muito bom saber. Olha, pessoal, vou ter que encerrar nosso programa. O papo tá maravilhoso. A gente tem material aqui para vários dias, muitas perguntas ainda pendentes, então quero estender o meu convite para vocês voltarem aqui no Viver e Empreender TV, aqui na Rádio Capital. Muito obrigada, Vinícius Lumers, pela sua presença, Vigílio Carvalho, Alex Viana. Você que está ouvindo aqui o Viver e Empreender, fica ligado, porque o programa vai ficar no nosso YouTube disponível para você assistir, tá bom? Até a próxima quinta e muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tchau, tchau. Na Capital, Viver e Empreender TV é o seu destino para inspiração e conhecimento. Estamos aqui para mostrar o que é empreendedorismo. A jornada começa agora!